Primeira temporada. Asako. Em A Lenda do Vulcão Ardeon. Capítulo 1. O sussurro da terra adormecida. No coração de Kaelen, um reino outrora vibrante e hoje esquecido, erguia-se imponente o Monte Ardeon. Não era apenas uma montanha, mas um colosso de pedra e mistério, há muito adormecido. Lendas antigas falavam de um poder imenso contido em suas profundezas, um coração de fogo que, se despertado, poderia tanto criar quanto destruir. Para os poucos habitantes remanescentes nas vilas próximas, Ardeon era uma presença constante, um lembrete silencioso de um passado glorioso e um futuro incerto. Elara, uma jovem de cabelos cor de ébano e olhos tão penetrantes quanto o céu noturno de Kaelen, carregava o peso de sua linhagem. Ela era a última guardiã, descendente de uma antiga ordem encarregada de zelar pelo equilíbrio entre o reino e o vulcão. Desde criança, ouvia as histórias de sua avó sobre o sopro de Ardeon, uma energia vital que alimentava a terra, mas que também podia se tornar uma fúria incontrolável. Recentemente, a terra sob seus pés começou a tremer com mais frequência, pequenos sismos que faziam os moradores murmurar sobre presságios e o despertar do colosso. O vulcão está inquieto, Elara disse Kyle, o ancião da vila, com sua voz rouca de sabedoria e preocupação. As colheitas diminuem, a água escasseia. Ardeon exige algo. Elara sentia isso também. Em seus sonhos, o vulcão não era mais uma montanha, mas uma criatura viva, agitada por um tormento profundo. Ela via chamas dançando em seus olhos, e uma voz grave e antiga ressoava em sua mente, um lamento que parecia vir das entranhas da própria terra. Os antigos rituais de apaziguamento, passados de geração em geração, pareciam insuficientes agora. Certa noite, um tremor mais forte que os anteriores sacudiu Kaelen. Rachaduras se abriram no chão, e um brilho alaranjado podia ser visto à distância, no topo de Ardeon. Não era lava, mas uma luz pulsante, quase como se um coração gigante estivesse batendo no pico da montanha. O medo tomou conta da vila. O que significava aquele brilho? Seria um sinal de destruição iminente? Ou algo mais? Uma convocação? A mente de Elara girou. Ela lembrou-se de uma passagem secreta nos antigos pergaminhos de sua família, algo sobre uma câmara do eco e um núcleo de cristal no coração de Ardeon, que só poderia ser acessado em tempos de grande perturbação. Sua avó sempre a alertou: nunca tente despertar o que dorme, Elara. Mas se ele se agitar, você deve estar pronta para ouvir. Na manhã seguinte, com o brilho ainda pulsando fracamente no topo do vulcão, Elara tomou sua decisão. Ela pegou o medalhão de obsidiana de sua avó, um amuleto que se dizia conter um fragmento do próprio Ardeon, e o mapa antigo, desgastado pelo tempo. Eu devo ir, ela anunciou aos anciãos, sua voz firme apesar do medo. Eu devo entender o que Ardeon está tentando nos dizer. Kyle tentou dissuadi-la, temendo o perigo. Mas os olhos de Elara tinham uma determinação inabalável. Ela era a última guardiã. Era o seu destino. A jornada até a base do vulcão era árdua. A terra tremia esporadicamente, e o ar estava carregado com um cheiro sulfúrico que nunca estivera presente antes. Ao se aproximar da encosta, ela notou algo estranho: plantas que antes eram verdejantes agora estavam murchas, e pedras que pareciam comuns brilhavam com um fulgor estranho, quase vítreo. Quando finalmente alcançou a entrada de uma caverna escondida por uma cascata de Era, o brilho laranja no pico intensificou-se dramaticamente, iluminando a passagem como um farol. O medalhão em seu pescoço esquentou, pulsando em sincronia com o vulcão. Elara sentiu uma atração irresistível, uma força que a puxava para dentro da escuridão. Ela deu um passo à frente, adentrando o abismo rochoso. O som da cascata se desvaneceu, substituído por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo eco de seus próprios batimentos cardíacos. A luz do dia desapareceu, e uma escuridão total a engoliu. Elara ligou sua tocha. A parede da caverna era coberta por estranhos símbolos que pareciam se contorcer na penumbra. Quanto mais ela avançava, mais o ar ficava quente e a terra vibrava sob seus pés. Ela podia ouvir um som de batida distante, como um coração. De repente, uma voz ecoou na caverna, não em seus ouvidos, mas diretamente em sua mente, um sussurro ancestral que fez seu corpo arrepiar. Você veio, guardiã. O tempo do despertar está próximo.
Elara parou, seu coração disparado. Ela não estava sozinha. Continua no capítulo 2. A lenda do vulcão Ardeon. Capítulo 2. O retorno do Vespa Candelabro. O colosso Ardeon não apenas tremia, ele dividia. A aldeia Horukama, um centro vital no circuito de 29 aldeias, estava rachada entre duas visões de mundo. De um lado, o monge Azen, o líder espiritual, que sentia o despertar Ardeoma e clamava pelo êxodo Horukama antes do terceiro solstício. Sua sabedoria era antiga, mas sua voz era abafada pelo poder secular. Kaelen é a área geográfica e política mais ampla, o circuito de 29 aldeias governado pelo Conselho Distrital. A aldeia Horukama é uma aldeia específica, um assentamento localizado nas cercanias do vulcão Ardeon e é uma parte de Kaelen. Do outro, Anesivaú, o líder social e mestre das colheitas. Há 2 décadas invicto nos duelos dos fortes, ele regia a economia da tribo com mãos de ferro, baseada no plantio e comércio dos renomados repolhos de Horukama. Para ele, o alerta de Azen era uma campanha de terror destinada a desestabilizar o sistema e ameaçar sua soberania. Foi nesse cenário de tensão sísmica e política que a esperança, ou o caos, retornou. No primeiro solstício, no exato dia das inscrições para o duelo dos fortes, a disputa que definiria o conselheiro e, possivelmente, o arquialdeão, Azako reapareceu. Ele era o lendário monge da aldeia Candelabro, que havia cedido o posto a Anesivaú anos antes para cuidar da mãe. Contudo, o homem que retornava não era apenas o discípulo de Azen. Azako havia se tornado uma figura ilustre no distante Oriente, o guardião da Rota da Seda, escoltado por legionários chineses e guardas indianos fiéis. Ele era o temido Vespa Candelabro, o detentor da técnica Aspeera, que lhe permitia atrair e controlar um exército letal de vespas. Segredo que poucos sabiam. Anesivaú, sentado em seu trono de carvalho, interpretou a volta de Azako como um desafio direto ao seu poder e, por consequência, à sua filha, Islisha, que ele oferecia em casamento ao vencedor do duelo para garantir oponentes e manter sua elegibilidade para o Conselho dos 29. A cobra rastejou de volta para a toca. Sibilou Anesivaú aos seus ardeomins, defensores contrários à saída. Ele não veio pelo povo. Veio pela coroa, ou pela minha filha. Mas Azako não tinha esses objetivos. Ele estava lá para apoiar seu mestre, Azen, e evitar a catástrofe. A linha da fenda. Azako e Azen tentaram, dia após dia, convencer o povo a iniciar o êxodo. Mas Anesivaú contra-atacava com uma guerra econômica cruel. Ele proibiu os camponeses que apoiavam Azako de vender nas feiras e ameaçou queimar as casas dos comerciantes de aldeias vizinhas que comprassem os repolhos de Horukama. O medo funcionou, os moradores, dependentes do repolho para sobreviver, começaram a evitar Azako. Contudo, a nobreza do Vespa Candelabro começou a brilhar. Seus homens, acampados no deserto Orgula, tinham suprimentos e contatos. Azako começou a comprar toda a mercadoria rejeitada dos camponeses, assegurando seu sustento. Islisha, a filha do líder, observava tudo. Ela via a nobreza de Azako, a preocupação real com a vida de seus pais. Ela percebeu que ele não havia evitado o duelo por medo de seu pai ou por desgosto dela, mas por amor à sua mãe. A admiração secreta de Islisha transformava-se em profunda afeição, corroendo a imagem de covarde que seu pai pintava dele. O dia da inscrição. Aproximava-se o segundo solstício, e o tempo estava se esgotando. Azako, vendo que a intransigência de Anesivaú colocaria toda a tribo em perigo, estava prestes a ceder e se inscrever no duelo real, esperando vencer o líder e usar sua autoridade para ordenar o êxodo. Ele estava na fila, a técnica Aspeera formigando em suas veias, pronto para enfrentar Anesivaú, quando uma sombra se colocou à sua frente na mesa de inscrição. Foi um choque brutal. Era Adaon, seu irmão mais velho, o monge Asnud. O mesmo que havia se afastado de Azako por anos após a desonra de Azako não ter lutado contra Anesivaú. O dom de Adaon era um segredo ainda maior que o de Azako, ele era o detentor da técnica Escorpião. Azako tentou intervir, suplicando ao irmão que desistisse, mas a inscrição, feita em sangue, era irreversível. Não é por poder, Azako murmurou Adaon, sem olhar para trás. É por justiça. A revelação do escorpião.
A arena Horukama estava lotada. O duelo prometido não era entre Asako e Anesivaú, mas entre o invicto líder social e o monge recluso, Adaon. Asako estava à beira do ringue, com os lábios cerrados, sentindo o tremor do vulcão competir com o tumulto em seu peito. A luta foi brutal e rápida. Anesivaú, embora forte, não conseguia se igualar à precisão e à fúria contida de Adaon. A técnica Scorpion não usava veneno físico, mas uma série de golpes que atingiam os pontos vitais e nervosos com uma dor lancinante e paralisante. Adaon desferiu o golpe final, atingindo o plexo solar de Anesivaú, que caiu de joelhos, sem conseguir respirar, o gosto de ferro subindo a garganta. Adaon não o finalizou imediatamente. Ele se inclinou, e em um silêncio que a multidão confundiu com arrogância, proferiu palavras que apenas Anesivaú, caído, e Asako, lendo seus lábios, puderam entender. Você se lembra de 20 anos atrás? Meu pai, o conselheiro anterior. Você e seus homens o emboscaram e o mataram covardemente, e depois lutou com um voluntário despreparado para tomar posse. Anesivaú, golpeado mortalmente e encarando a morte, conseguiu murmurar, com os lábios roxos. Eu juro, pelo sangue de Ardeon. Eu não sabia. Se soubesse, eu teria renunciado à luta com seu pai. Ao ouvir essas palavras, a fúria nos olhos de Adaon se transformou em uma confusão vazia. A vingança, que havia sido sua única força motriz por anos, desmoronou com a confissão do homem moribundo. Ele hesitou, o golpe final congelado no ar. Adaon jogou sua arma no chão da arena e se afastou, deixando Anesivaú vivo e gravemente ferido, a plateia em um silêncio absoluto. Apenas Asako sabia. O grande inimigo não era quem ele pensava, e a tragédia da sua família era muito mais complexa e dolorosa. Continua no capítulo 3. O que Asako fará agora que o líder foi derrotado, mas ainda está vivo? O vulcão se aproxima do terceiro solstício. A lenda do vulcão Ardeon. Capítulo 3. O grito silencioso de Ardeon. O silêncio que se abateu sobre a arena Horukama era mais ensurdecedor do que qualquer grito de batalha. Anesivaú jazia no chão, sua vida por um fio. Adaon, o vencedor, era uma estátua de confusão e trauma, afastando-se da plateia em choque. O poder político desmoronara. O ancião Azen e os demais membros do conselho correram para o líder ferido, enquanto o monge Azen dirigiu-se a Asako com um olhar de profunda tristeza e urgência. O duelo foi vencido, meu filho, disse Azen. Mas o custo é alto. A política falhou. O vulcão não. Asako ignorou o pânico da multidão e seguiu o rastro de seu irmão, encontrando-o na escuridão sob as arquibancadas da arena, imóvel e com a respiração pesada. Adaon Asako chamou. O que você fará agora? Ele está morrendo. E você não terminou sua vingança. Adaon se virou, os olhos vazios. Ele disse que não sabia, Asako. Ele jurou pelo sangue de Ardeon que não sabia que nosso pai era o conselheiro que ele estava eliminando. Ele foi enganado, ele foi um peão. A voz do monge Asnud era apenas um sussurro quebrado. Eu troquei a salvação de Horukama por uma vingança vazia. Por uma mentira. Asako colocou a mão no ombro do irmão. A verdade é que a vingança não se completa, Adaon. Você leu os lábios dele. Ele não é o demônio que pensamos, mas as ações de seus homens ainda mataram nosso pai. Não importa mais. O que importa é o povo. O terceiro solstício chega em poucas horas. Azen estava certo. Asako olhou para o topo do Ardeon, onde o brilho alaranjado não pulsava mais fracamente, ele ardia. O dilema do vencedor. O peso do fracasso da vingança e a urgência da profecia colidem na alma de Adaon, enquanto o vulcão exige atenção total. A vingança está vazia, irmão. Olhe. Ardeon exige nossa atenção. A escolha de Islisha. O caos político era total. Anesivaú estava inconsciente. Nenhum dos 29 conselheiros estava presente para assumir o poder. Asako e Azen voltaram para a praça principal, encontrando Islisha ao lado de seu pai ferido. Meu pai foi derrotado, mas ainda é o nosso líder, ela afirmou, os olhos vermelhos de preocupação, mas a postura rígida. A tribo deve esperar a recuperação dele para uma decisão. E o vulcão esperará pela recuperação dele. Islisha? Asako rebateu, sem hostilidade,
mas com urgência fria. Anesivaú está vivo graças ao meu irmão. Sua confissão final foi de medo, não de força. O vulcão Ardeon não faz política. O terceiro solstício chegou. Neste momento, um alarme estrondoso ecoou pela praça. Não era um sino, mas um som profundo, um estalo sônico vindo da montanha. O céu acima de Ardeon, que deveria estar clareando com o solstício, estava coberto por uma nuvem espessa e escura de cinzas. A terra estremeceu, fazendo as casas de pedra balançarem violentamente. Islicha cambaleou e olhou para o vulcão. Ela viu a verdade que seu pai se recusou a ver por 20 anos. Ela viu a nobreza em Azaco, que tinha todos os motivos para querer o fim de Anesivaú, mas só queria a salvação de seu povo. Monge Azen Islicha falou, sua voz falhando por um instante, antes de se fortalecer com a autoridade de uma nova líder. A aldeia Horukama ouvirá seu apelo. O êxodo começa agora. Ela se virou para a multidão em pânico. O despertar Ardeoma. A chegada do terceiro solstício traz a manifestação definitiva da profecia de Azen, selando o destino da aldeia. Terceiro solstício. O vulcão não espera pelo conselho. A fuga começa. Com o monge Azen e Islicha ao seu lado, Azaco ergueu a voz acima do rugido da terra. Horukama. O tempo acabou. Sigam o monge Azen para o sul, para o refúgio de pedra. O pânico cedeu lugar a uma ação desesperada e desorganizada. Famílias agarraram o essencial. Carroças foram carregadas. O êxodo Horukama havia começado. Azaco e Adaon, agora unidos pelo medo e pela urgência, permaneceram na retaguarda. Azaco precisava de Adaon para controlar a multidão e proteger o caminho. O monge Asnud, o mestre da técnica Escorpião, transformou sua raiva vazia em foco, movendo pedras e escombros com a força contida de sua técnica de pontos vitais. Mas, ao alcançarem a estrada principal que levava ao refúgio, a crise bateu de frente. Uma fissura recém-aberta na terra havia expelido pedras incandescentes e liberado gases venenosos. A rota de fuga estava bloqueada e as primeiras carroças começavam a recuar, esbarrando na multidão que vinha atrás. O desespero da debandada ameaçava esmagar o êxodo. Não há tempo para encontrar outra rota. Gritou Azen. Azaco. Você é o Vespa Candelabro. O poder que você esconde é a nossa única chance. Agora, ou nunca. Azaco fechou os olhos. A vida de toda a sua tribo estava na dependência da habilidade que ele havia mantido em segredo, o Dom Aspeera. Ele precisava atravessar a barreira de rochas e gases e encontrar uma forma de abrir ou limpar o caminho. Mas a única maneira de se mover rapidamente e neutralizar os gases era se envolver com seu exército letal. O Vespa Candelabro olhou para a névoa venenosa e soube o que precisava fazer. Ele estendeu a mão para o ar, em um gesto que parecia invocar o próprio perigo. Azaco respirou fundo e soltou um som de alta frequência, que não era um grito, mas um chamado. O ar ao redor da névoa de gás sulfúrico começou a vibrar. Do chão, das árvores murchas e das fendas nas rochas, surgiu um exército. Marimbondos letais e vespas de todas as espécies convergiram, formando um ciclone vivo e pulsante ao redor de Azaco. Ele ergueu a mão em direção à barreira de rochas. O enxame obedeceu. O Dom Aspeera transformou a força da natureza em uma ferramenta precisa. As vespas agiram como um furacão controlado, limpando os gases venenosos e movendo as pedras incandescentes com uma eficiência aterrorizante, abrindo uma passagem estreita. O sopro da lenda. O êxodo de Horukama, paralisado pelo terror do vulcão, agora estava paralisado pelo espanto. Monge Azen não viu um discípulo, mas a manifestação do equilíbrio que ele tanto pregara. Adaon, o monge Asnud, o mestre do escorpião, olhou para o poder de seu irmão e soube, com a certeza fria de um guerreiro, a técnica escorpião era inútil contra essa força da natureza controlada. O duelo dos fortes jamais poderia ter sido vencido por qualquer humano se Azaco quisesse. Nenhum oponente humano lhe seria páreo. Anesivaú, o invicto por 2 décadas, teria sido simplesmente varrido da arena pelo Vespa Candelabro. A admiração se transformou em rendição. Mas foi Islicha quem selou o momento. A visão de Azaco, envolto na aura escura e zumbidora dos insetos, não era assustadora para ela,
Era a realização de um destino. A lenda que falava da guardiã, como a antiga Elara, e do poder no coração do Ardeon não era sobre a montanha, mas sobre o líder que poderia dominar o que a montanha inspirava. Azako não apenas ouvia o vulcão, ele comandava a fúria da vida selvagem de Kaelen. Islisha não viu um homem, viu a encarnação do Guardião de Fogo. Sua afeição se fundiu com a fé, confirmando que Azako era o único com autoridade para salvar sua tribo e, ironicamente, o único a quem seu pai jamais poderia ter derrotado. Nenhum oponente humano pode derrotar o Guardião de Ardeon. Capítulo 4. A rota para o núcleo de cristal. Com a rota de fuga aberta, o êxodo Horukama avançou. O medo não havia desaparecido, mas o desespero havia sido substituído pela fé na força recém-descoberta de Azako. Contudo, a lenda do vulcão Ardeon e o conhecimento da guardiã, Elara, não se encerravam na fuga. O monge Azen se aproximou de Azako. O caminho para o refúgio é temporário, meu filho. O sopro de Ardeon não nos deixará em paz até que o seu propósito seja cumprido. Você abriu o caminho para a fuga, mas também abriu o caminho para a verdade. Azen tirou do seu manto um pergaminho antigo, que Azako reconheceu imediatamente. Era o mesmo que a guardiã Elara mantinha no capítulo 1, com o mapa para a Câmara do Eco e o núcleo de cristal. Para salvar Kaelen, não basta fugir, continuou Azen. Você deve confrontar o que está no coração do Ardeon. É o seu destino, Vespa Candelabro. O Ardeon o chamou e você respondeu com poder. Agora você deve completar a lenda. Você deve ir ao núcleo de cristal. Azako olhou para a montanha que fumegava no horizonte, para seu irmão confuso e para Islisha, que agora o seguia com uma fé inabalável. Ele era o líder, o guardião e o executor da profecia. O caminho da salvação levava de volta para as entranhas do vulcão. A lenda do vulcão Ardeon. Capítulo 5. O confronto com o gelo. A criatura metálica e esguia, o guardião mecânico, soltou um ruído sibilante e avançou para defender o altar onde o núcleo de cristal estava sendo drenado. Seus olhos azuis e frios ficharam-se em Azako. Essa coisa não é de Kaelen, sibilou Adaon, o mestre do escorpião, assumindo uma postura de combate. Não é vulnerável à dor humana. Não tem pontos vitais como nós. Tem pontos de conexão, corrigiu Azako. O Dom Aspeera formigando em sua mão. Se a drenagem, há um mecanismo que podemos quebrar. Adaon, Islisha, nos flancos. A chave é o cristal. Eu vou distrair o guardião. O guardião mecânico era rápido e impiedoso. Seu corpo de obsidiana e metal girava com precisão, desferindo golpes que visavam quebrar a rocha e esmagar os invasores. Azako invocou o Vespa Candelabro. O enxame, embora poderoso contra a carne, hesitou por um instante ao enfrentar o frio do metal e a dureza da obsidiana. Azako teve que canalizar sua vontade com fervor para forçar as vespas contra o guardião. O zumbido se tornou um rugido quando milhares de ferrões acertaram a casca do guardião. O guardião resistiu aos ferrões, mas foi brevemente desorientado pela fúria do ataque natural. Adaon aproveitou a distração. Ele não podia atacar os pontos vitais, mas podia atacar os pontos de estabilidade. Com precisão relâmpago da técnica Escorpião, ele atingiu a junção do joelho e o cotovelo do guardião, não para ferir, mas para desequilibrar a máquina. O guardião cambaleou, o ruído sibilante aumentando de frustração. Islisha, por sua vez, correu para o altar, usando sua agilidade e conhecimento do terreno. Ela não era uma guerreira, mas era a mais rápida. Seu objetivo era chegar aos tubos que drenavam o núcleo de cristal. União de técnicas. A batalha atingiu o ápice, com os irmãos usando suas técnicas complementares para superar o guardião. Ataque em seus pontos cegos. Mestre Escorpião e Vespa Candelabro. O guardião mecânico rapidamente se adaptou. Ele liberou uma onda de frio intenso que forçou o enxame de Azako a recuar. Azako protegeu Islisha e Adaon com seu próprio corpo, o casulo de Vespa se tornando um escudo de defesa, forçando-o a lutar contra a máquina diretamente. Com o guardião focado em Azako e Adaon, Islisha alcançou o altar. Os tubos eram feitos de um metal desconhecido, incrivelmente frios. Ela precisava quebrá-los. O medalhão. Gritou Azako,
lembrando-se do fragmento de Ardeon em obsidiana que Islicha usava. Islicha, inspirada pelo desespero e pela fé em Azaco, tirou o medalhão e o usou como uma arma. A obsidiana, infundida com a essência do vulcão, o sopro de Ardeon, colidiu com o metal frio. Com um estalo, um dos tubos rachou. O núcleo de cristal, fraco, soltou um minúsculo flash de luz alaranjada. O guardião mecânico soltou um guincho de metal agudo. Ele se virou para Islicha, abandonando a luta contra Azaco e Adaon para proteger sua missão. A voz do despertar. Azaco soube que era o momento. Enquanto o guardião atacava Islicha, ele canalizou toda a sua vontade e a fúria do vulcão no Dom Aspeera. O enxame atingiu a criatura no ponto de ruptura criado pela técnica Scorpion de Adaon. O guardião explodiu em uma chuva de peças de obsidiana e metal frio. O silêncio caiu na câmara. Os tubos de drenagem estavam destruídos. O núcleo de cristal, embora ainda fraco, começou a emitir uma luz constante, quente e reconfortante. Azaco, Adaon e Islicha correram para o altar. Azaco tocou o cristal, e uma voz ecoou em sua mente, mais clara e mais forte do que a que ele ouviu na caverna no capítulo 1. Você acendeu o fogo, guardião. Mas a doença é antiga e profunda. Meu coração está drenado por aquele que usa o metal e o frio para anular o destino. Procure a fonte do gelo. Procure por idem. O chão da câmara estremeceu, e uma fenda se abriu atrás do altar, revelando uma passagem escura e vertiginosa. Eles olharam para a passagem. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas agora sabiam o nome de seu verdadeiro inimigo. O terror do vulcão tinha um rosto, idem. A revelação do inimigo. Após a batalha, o núcleo de cristal se comunica e revela o nome do verdadeiro antagonista. Procure a fonte do gelo. Procure por idem. Capítulo 6. A queda para o abismo. A fenda que se abriu atrás do altar do núcleo de cristal não era uma chaminé de lava, mas uma passagem escura, revestida de rocha que parecia vitrificada pelo frio extremo. O ar que emanava dela era cortante e tinha um cheiro forte de metal raro e ozônio. Azaco, Islicha e Adaon estavam exaustos. A mensagem do núcleo de cristal era uma ordem direta: procure por idem. A descida era traiçoeira. À medida que desciam, a temperatura caía vertiginosamente, forçando Azaco a usar o Dom Aspeera constantemente. O enxame formava uma barreira isolante, criando um microclima vital. Adaon, o mestre do Escorpião, usava sua técnica para sentir a solidez das rochas sob seus pés, antecipando desmoronamentos causados pela instabilidade. O ambiente mudou drasticamente. As paredes de rocha vulcânica cederam lugar a blocos de obsidiana pura, unidos por uma estranha argamassa de metal escuro. As entranhas do vulcão não eram mais naturais, eram a extensão de uma máquina de alquimia proibida. O abismo de ossos de metal. A descida revela que o vulcão foi invadido e transformado em um domínio de forjamento ancestral. Não é fogo. É o abismo de ossos de metal. O quebra-cabeça da traição. Eles se depararam com um fosso largo, bloqueado por 3 portas gigantescas e silenciosas. Na parede, uma inscrição: aquele que traiu o destino do duelo e aquele que carrega a mágoa do passado, devem se tornar um. Toque. Azaco e Adaon entenderam a armadilha. Eles se aproximaram da porta central. Azaco estendeu a mão esquerda, o poder do Vespa Candelabro. Adaon estendeu a mão direita, o poder do Escorpião. Eles tocaram a superfície lisa da porta simultaneamente, unindo suas forças na cooperação. A porta central se dissolveu sem ruído, revelando uma câmara ainda mais fria e vasta, iluminada por luzes azuis fantasmagóricas. O domínio do metal frio. O que eles viram os fez congelar mais do que o ar. A câmara não era uma caverna, mas uma imensa forja ancestral. Cabos grossos e metálicos serpenteavam, todos convergindo para o centro. Eram os tubos de absorção, construídos com mecanismos cronométricos em escala que drenavam a energia do núcleo. No centro da câmara, havia uma plataforma maciça, feita de um metal polido e brilhante, elevada sobre incontáveis tubos e mecanismos silenciosos. Sobre esta plataforma, havia uma figura sentada em um trono. A figura era um homem jovem, de pele pálida, com vestes de seda cinza e, no lugar de um olho,
uma obsidiana lapidada em forma de lente, que brilhava com uma luz azul fria e antinatural. Ele segurava um cetro de gelo e metal. Ele era Idem, o arcanista do metal frio. Parabéns, disse Idem, sua voz fria e calma ecoando pelas estruturas metálicas. Vocês derrotaram um dos meus autômatos de ébano. Mas vieram tarde demais. O núcleo está quase vazio. Meu trono é o coração congelado do vulcão. O trono de Idem. A descoberta do antagonista Idem e sua tecnologia arcana. O trono de Idem. O coração congelado do vulcão. Capítulo 7. O arcanista do metal frio. Idem, o arcanista, sentava-se em seu trono de metal e gelo como um rei em seu domínio. Sua calma fria era mais assustadora do que o fogo de Ardeon. Vocês deveriam ter continuado a fuga, camponeses, disse Idem, gesticulando com seu cetro. A obsidiana lapidada em seu olho brilhava com desprezo. A força de Ardeon não deveria ser desperdiçada em repolhos e política. Eu a estou aprimorando. Você está matando nossa terra. Bradou Azako, dando um passo à frente, o enxame de marimbondos zumbindo com ameaça contida. Morte é um termo rude, respondeu Idem com um sorriso gélido. Eu estou refinando Ardeon. O fogo é caótico e ineficiente. Ele explode, destrói e dorme por eras. O núcleo de cristal é uma fonte de energia perfeita, mas está presa a um ciclo estúpido de calor e repouso. Idem fez um movimento com o cetro. Os mecanismos cronométricos ao redor da câmara estalaram, e os tubos de metal injetaram uma nova dose de frio no núcleo de cristal. O cristal gemeu. Eu sou o mestre do equilíbrio perfeito. Estou drenando o excesso caótico do núcleo para forjar um novo poder. Um poder que não queima, mas congela e controla. Com esta energia concentrada, eu criarei um inverno eterno sob meu comando, e Kaelen será governado pela ordem, não pela fúria primitiva do fogo. A revelação foi um choque. Idem não queria a destruição de Kaelen, ele queria a ordem total através da anulação da natureza. Azako não hesitou. Ele sabia que o tempo de conversa havia acabado. Ele soltou o Dom Aspeera em um ataque total, enviando o furacão de vespas diretamente para Idem, visando o cetro. O caos tenta me tocar novamente. Idem suspirou, entediado. A superioridade do gelo. Idem demonstra seu domínio sobre o metal frio, aniquilando a força bruta de Azako com facilidade. O metal frio domina o fogo do caos. Morram, criaturas arcaicas. A lição do arcanista. O ataque falhou miseravelmente. O campo de frio gerado pelo cetro de Idem era impenetrável para a vida orgânica. Você tem um poder impressionante, Azako. Idem reconheceu, levantando-se pela primeira vez. Mas você está preso ao orgânico. Eu me libertei. O metal frio é eterno. O Vespa candelabro é apenas calor temporário. Idem estalou os dedos. Duas figuras, mais altas e mais resistentes que o guardião de nível 3, emergiram das sombras. Eram autômatos de ferro ébano, armados com lâminas de metal frio. Adaon, você me ensinou a importância dos pontos fracos. Ataque as junções, mas use o escorpião para quebrar a frieza do material. Gritou Azako. A luta começou. Adaon enfrentou um autômato, usando a técnica Escorpião para atingir as emendas de sua armadura com golpes de precisão, enquanto Azako usava o Dom Aspeera para irritar e distrair o outro guardião, forçando-o a se mover. Idem ignorava a luta. Ele se virou para o altar e levantou o cetro sobre o núcleo de cristal, que agora estava apenas com uma luz bruxuleante. O duelo acabou, arcanista. Eu acabei com a sua brincadeira. Slisha gritou, pegando uma pedra solta e atirando-a com raiva contra o arcanista. Idem nem sequer se virou. Ele apenas moveu o ar com a mão. A pedra congelou no ar e caiu no chão. A rebeldia é o último recurso da ineficiência. Idem zombou. A vida de Kaelen se tornará perfeita e controlada, ou perecerá no gelo. Com um rugido, Idem começou o ritual final, injetando uma força massiva de energia arcana fria no cristal. O orbe soltou um lamento silencioso. Azako percebeu que a batalha era inútil. Eles não podiam vencer Idem, eles tinham que salvar o núcleo. O arcanista riu, seu rosto pálido iluminado pelo brilho azul. O inverno eterno.
Idem inicia o ritual final para drenar a última energia do núcleo de cristal. O terror da derrota paira sobre os heróis. Agora, morram no inverno eterno. Capítulo 8. O sacrifício do fogo. O rugido frio de Idem ecoava pela câmara. O ritual de drenagem final estava em curso. Azako, Slisha e Adaon estavam esmagados. Os dois autômatos de ferro ébano eram implacáveis, e o campo de frio de Idem tornava o Dom Aspeera ineficaz contra o arcanista. O Dom Aspeera foi feito para o calor e para a vida. Gritou Azako, sentindo seus marimbondos congelarem no ar. Não podemos vencê-lo aqui, Adaon. Adaon, esgotado após destruir as juntas de um autômato, percebeu que a força bruta era inútil. Ele está nos forçando a lutar em seu sistema de regras. Slisha, apertando o medalhão de obsidiana, viu a verdade nas palavras de Idem. Ele não temia o fogo, temia o caos do fogo incontrolável. Ela lembrou-se do que o núcleo de cristal havia dito: meu coração está drenado. O cetro! Gritou Slisha. Ele precisa do cetro para focar o frio e terminar o ritual. Destruam o foco, não a máquina. Azako olhou para o irmão. Eles tinham que desestabilizar o sistema para abrir uma fenda. O ponto de ruptura. Adaon disse a Azako, a voz grave: destrua o pilar de suporte do mecanismo de drenagem à esquerda do trono. Precisa ser um ponto de precisão para não colapsar tudo. Adaon acenou com a cabeça. A vingança estava morta, mas a precisão do escorpião era tudo o que restava dele. Ele correu, esquivando-se do autômato, focando-se no pilar vital do suporte de Idem. Enquanto Adaon executava seu movimento, Azako sabia que a única coisa que podia quebrar o frio não era mais o Dom Aspeera, mas a própria essência bruta do vulcão, o sopro de Ardeon, que ele sentia ressoar no medalhão e no chão da câmara. Ele precisava canalizar essa energia de calor caótico através de si mesmo e descarregá-la. Azako correu para o núcleo de cristal, ignorando o frio paralisante. Ele estendeu a mão para tocar o orbe. O golpe de precisão. Adaon executa o movimento tático essencial, enquanto Azako se sacrifica para canalizar o calor. Não temos força. Temos precisão. Agora, irmão. O fogo contra o gelo. Adaon acertou o pilar. O suporte ruiu com um som estrondoso, e a plataforma de Idem inclinou-se violentamente. O ritual foi interrompido, e a concentração do arcanista quebrou-se. Idem soltou um grito de fúria e voltou-se para Adaon, erguendo o cetro para um ataque total de gelo. Mas Azako havia tocado o cristal. O calor do núcleo de cristal, ainda que fraco, era a pura energia do caos vulcânico. Azako absorveu essa energia em seu corpo, e o choque entre o frio extremo da câmara e o calor bruto foi excruciante. Seu corpo tremeu, e ele sentiu o calor queimar suas veias, mas ele não recuou. Ele se tornou um condutor. Azako concentrou essa energia caótica através do seu próprio corpo, não usando mais os marimbondos. Ele soltou um grito primal, e o calor puro do sopro de Ardeon explodiu de suas mãos, não como fogo, mas como uma onda de calor primordial e desordenado. A onda atingiu o cetro de Idem. O metal frio, feito para a ordem, não suportou o caos. O cetro rachou e explodiu em estilhaços de obsidiana e gelo. Idem foi jogado para trás, seu campo de força destruído. A obsidiana lapidada em seu olho se estilhaçou e o azul frio desapareceu, revelando um olho humano aterrorizado. O arcanista gritou de dor e confusão, seu controle desfeito. A vitória do equilíbrio. Com o cetro destruído, o controle de Idem sobre os mecanismos se desfez. Os tubos de drenagem se romperam e o poder do gelo começou a reverter. Azako, Slisha e Adaon observaram enquanto o calor retornava à câmara e o núcleo de cristal, livre, começava a emitir um brilho laranja fraco, mas estável. Idem tentou rastejar para longe, mas o autômato de ébano, agora sem controle, falhou e o esmagou sob seu peso. O arcanista do metal frio foi silenciado pelo próprio sistema que ele tentou usar para impor a ordem eterna. Azako caiu de joelhos, exausto e queimado por dentro. O triunfo do fogo. O momento em que Azako, usando o calor caótico, destrói o cetro de Idem e anula o ritual. O caos vence a ordem. O fogo de Ardeon retorna. Capítulo 9. O novo guardião de Kaelen.
O silêncio que se seguiu à queda de Idem foi a paz mais profunda que já havia se instalado no Monte Ardeon. A câmara, antes sufocada pelo frio, lentamente começou a aquecer. O núcleo de cristal, livre do dreno de Idem, estabilizou-se e emitia uma luz alaranjada e suave, como um coração recém-animado. Azako estava em frangalhos, queimado por dentro pela canalização do sopro de Ardeon. Islisha e Adaon o auxiliaram até o altar. Ele está esgotado, sussurrou Islisha, seus olhos cheios de preocupação. Adaon, cujo corpo e alma haviam encontrado finalmente um propósito além da vingança, fez um gesto de súplica ao cristal. O núcleo respondeu. O calor que irradiava dele envolveu Azako, curando as queimaduras internas e restaurando sua energia vital. Era o sopro puro, agradecendo ao seu salvador. A cura do núcleo. O momento de recuperação e estabilização do coração de Ardeon, simbolizando o restabelecimento do equilíbrio. O núcleo está seguro. O fogo retornou à vida. O retorno e a nova ordem. A jornada de volta foi mais fácil. O vulcão Ardeon ainda fumegava, mas os tremores cessaram, e a fúria cedeu lugar a um silêncio respeitoso. O êxodo Horukama os recebeu com alegria e reverência. Na vila, o monge Azen sorriu com sabedoria e alívio ao ver Azako e Islisha voltarem. O ancião Kael informou-lhes que Anesivaú, embora vivo, estava permanentemente incapacitado por causa do golpe de Adaon e, após ouvir a confissão de Idem sobre a morte do conselheiro anterior, o pai dos irmãos, abdicou formalmente de sua liderança e do conselho, exilando-se na solidão por remorso. A cadeira do conselho estava vaga. Com Ardeon apaziguado e a liderança social em ruínas, a tribo precisava de um novo caminho. Monge Azen convocou todas as 29 tribos do circuito de Kaelen. A lenda do vulcão Ardeon se cumpriu, declarou Azen, sua voz ressoando pela praça. O poder que nos salvou não veio da força bruta ou da política, mas da união da precisão, Adaon, da nobreza, Islisha, e da conexão com o espírito da terra, Azako. Adaon, finalmente em paz, prometeu seu domínio do escorpião para proteger a nova liderança e se tornou o guardião marcial. Islisha, a filha do antigo líder, subiu ao pódio e aceitou o duelo dos fortes por aclamação, mas não para liderar sozinha. Azako, o Vespa Candelabro, ouviu a voz do vulcão e nos salvou do gelo. Ele é o guardião espiritual. Eu sou a guardiã social. A partir de hoje, Horukama será guiada pelo equilíbrio entre a vontade do povo e a voz de Ardeon. O casamento da lenda. Azako e Islisha casaram-se sob a primeira lua cheia após o despertar, unindo a linhagem da terra com o poder arcanista dos monges. O repolho de Horukama voltou a florescer com a energia estável do núcleo. Eles se tornaram os primeiros guardiães unidos de Kaelen, zelando para que o fogo do vulcão continuasse a sustentar a vida e não a destruir. A lenda do vulcão Ardeon não terminou com a erupção, ela começou com o resgate, garantindo que o poder e o mistério da montanha seriam lembrados para sempre. Os novos guardiães. Azako e Islisha, lado a lado, assumem a nova liderança do reino, representando a união da política e do poder arcanista. A lenda de Ardeon se cumpriu. Os novos guardiães. Fim da parte 1. Capítulo 10. O repolho de ouro e o desafio do arquiconselheiro. O florescer de Horukama. 3 anos haviam se passado desde a derrota de Idem. A paz de Kaelen não era o silêncio fúnebre de antes, mas o zumbido constante de uma prosperidade cautelosa. O Monte Ardeon, agora em equilíbrio, irradiava uma energia estável, que não apenas curava a terra, mas também a enriquecia. O humilde repolho de Horukama, antes um mero sustento, transformou-se no repolho de ouro. Enriquecido pelos minerais e pela energia estável do núcleo de cristal, o repolho florescia em cores vibrantes, durava meses sem murchar e, mais importante, era vendido como um superalimento exótico nas rotas comerciais distantes. Sob a vigilância de Islisha, os repolhos abriram as portas para o caminho da seda de Kaelen. Azako e Islisha guiavam a tribo como os guardiães unidos, mantendo o equilíbrio prometido. Azako, como o guardião espiritual, resolvia as disputas internas baseadas na tradição e na voz de Ardeon. Islisha, como a guardiã social, gerenciava o comércio, a lei e o crescimento. Adaon, o mestre escorpião, atuava como o chefe da guarda, patrulhando os caminhos e mantendo a paz marcial.
Apesar da prosperidade, o poder político estava incompleto. A vaga de arquiconselheiro, o principal posto dos 29 clãs, permanecia aberta, um símbolo do colapso da antiga ordem. O surgimento de Caris. O vácuo foi preenchido por um homem que não vinha da casta monástica, nem da nobreza tribal, Beiron Caris. Caris era um erudito austero, vindo dos distritos comerciais costeiros, um mestre da logística e da burocracia. Ele chegou a Horukama não com guerreiros ou preces, mas com livros de contabilidade e planos de reforma. Caris não desafiou Azako e Slisha diretamente, ele desafiou a própria estrutura de Kaelen. O duelo dos fortes é sentimentalismo, declarou Caris à Assembleia. A voz de Ardeon é uma superstição rentável. A prosperidade exige eficiência, não magia. Eu proponho a quebra de paradigma, o fim das 29 tribos, substituídas por uma única meritocracia administrativa, guiada pela razão e pelos números. Caris sabia que não podia vencer Azako em combate, mas podia vencê-lo no campo de batalha da lei e da opinião pública. Ele usou a antiga brecha da vaga de arquiconselheiro para exigir uma série de duelos de legitimidade, desafios formais, políticos e de força contra representantes de todas as 29 tribos, destinados a provar que a velha guarda era obsoleta e corrupta. O povo estava dividido. A nova prosperidade de Kaelen veio com a promessa de estabilidade, e a fria lógica de Caris sobre eficiência apelava à nova geração de comerciantes. A emboscada no caminho da seda. O desafio do arquiconselheiro foi formalizado, mas Caris não esperou pelos duelos. Ele agiu na economia. Uma semana depois de seu anúncio, um bando de mercenários conhecidos como os Ossos de Obsidiana atacou a primeira grande caravana do repolho de ouro, fora dos limites da aldeia. Era um golpe duplo: roubar os bens valiosos e desacreditar a capacidade de proteção dos Guardiães Unidos. O ataque foi rápido e brutal. Os Ossos de Obsidiana eram bem treinados e usavam táticas de guerrilha. Azako e Adaon foram alertados. Adaon e seus guardas se prepararam para a luta corporal, mas a situação era desesperadora, o bando estava disperso e a prioridade era proteger a mercadoria e os mercadores. Adaon, você os manterá afastados da caravana, ordenou Azako, seu olhar fixo na floresta de onde vinham os ataques. Eu vou desbaratar a linha de comando. Esta não é uma batalha de honra. É uma lição de logística para Caris. Azako sabia que o uso da técnica áspera em combate aberto era desnecessário e gastava sua energia vital. Mas o desafio de Caris forçava sua mão. Para proteger a nova economia e provar que o poder de Ardeon era vital para a sobrevivência, Azako tinha que agir com rapidez e demonstração de força. Ele subiu a uma rocha e ergueu os braços, respirando fundo e soltando o chamado. Em segundos, o ar foi preenchido com um zumbido de 1000 asas. O Vespa Candelabro estava de volta à ação. Azako ordenou que seu exército alado atacasse as posições de comando do bando, injetando veneno paralisante para desmantelar a organização sem matar desnecessariamente. O ataque foi esmagado em menos de 10 minutos. A demonstração de poder foi total. No entanto, o uso público da áspera fora dos duelos oficiais, e em defesa de mercadorias, confirmou o ponto de Caris para os críticos: o novo líder dependia de um poder místico e incontrolável, forçado a intervir em assuntos de simples segurança. Caris sorriu ao receber a notícia do ataque fracassado e da intervenção de Azako. O desafio estava lançado. Capítulo 10.5 A Gênese do Metal Frio. O enigma da obsidiana lapidada. A noite caiu sobre Horukama, trazendo um silêncio tenso. Azako estava sentado na varanda de sua casa, o medalhão de obsidiana de Slisha em sua mão. Embora o ataque dos Ossos de Obsidiana tivesse sido contido, a demonstração de força do Vespa Candelabro parecia ter dado munição a Caris e seus argumentos sobre a barbárie dos Guardiães. Sua mente, no entanto, voltou-se para a ameaça que eles haviam derrotado há 3 anos, Idem. A frieza da obsidiana lapidada que Idem usava o intrigava. Azako buscou nos pergaminhos de Monge Azen a verdade sobre o arcanista do metal frio. A história do mestre cronométrico. Os pergaminhos eram vagos, escritos em um dialeto antigo de Kaelen. Contavam a história de um monge, muito antes da era das 29 tribos, chamado Idonis.
Idonis era um mestre construtor. Não de templos, mas de mecanismos cronométricos, relógios e autômatos primitivos destinados a medir o tempo e a energia do vulcão. Para ele, Ardeon não era um deus, mas uma fonte de poder ilimitado que deveria ser controlada e distribuída com precisão matemática. Ele acreditava que a imprevisibilidade do fogo era uma falha, e que a paixão e o caos humanos eram obstáculos para a verdadeira perfeição. Em sua busca pela cronometria perfeita, Idonis cometeu o ato proibido, a fusão. Ele tentou incorporar o metal mais puro e frio de Ardeon, a obsidiana de coração congelado, em seu próprio corpo, acreditando que a matéria inerte era mais estável e perfeita que a carne mortal. O experimento foi um sucesso parcial e um fracasso total. Idonis perdeu seu olho direito e parte de sua alma, mas ganhou a imortalidade do frio e a precisão do metal. Seu corpo se tornou uma ponte entre a carne e a máquina, uma fusão dolorosa de biologia e artifício arcano. Ele não era mais o monge Idonis, ele era Iden, o arcanista do metal frio. Ele sobreviveu aos séculos, vivendo nas profundezas do vulcão, obcecado em curar a Terra e a humanidade, drenando o núcleo de cristal para impor sua ordem perfeita e fria. A resposta. A verdade revelada nos pergaminhos trouxe uma clareza gelada a Azako. Iden é um humano que escolheu deixar de sê-lo. Ele não era uma criação alienígena ou demoníaca, mas o resultado de um fanatismo humano por ordem e controle, levado ao extremo da alquimia proibida. A obsidiana lapidada era o selo de sua traição à natureza. Azako fechou o pergaminho. Iden, o monge cronométrico, estava obcecado em estabilizar o caos da natureza e da humanidade. E agora, Caris, o novo desafiante, usava as mesmas palavras, eficiência, não magia. Ele usava a lógica fria, a burocracia e a economia para tentar impor a ordem, o mesmo caminho, embora menos violento, que Idonis havia tomado séculos atrás. Iden. Não um monstro, mas um homem que trocou a carne pela cronometria proibida. Continua no capítulo 11. Capítulo 11. O primeiro duelo de legitimidade. A convocação da razão. A resposta de Azako à emboscada dos ossos de obsidiana, embora eficaz, serviu à narrativa de Beiron Caris. A nova liderança dependia de um poder arcaico para resolver problemas logísticos. O primeiro duelo de legitimidade foi convocado na Arena Horukama, não para sangue, mas para a razão. Caris impôs o duelo da escassez, um desafio logístico e social. As regras eram simples. Durante 72 horas, duas equipes administrariam um modelo em escala de Horukama, enfrentando uma crise artificial de seca e pragas. O objetivo era manter o maior número de habitantes, representados por fichas, vivos, alimentados e em ordem social. A equipe de Caris era liderada pelo arquivista Lias, um ex-funcionário da administração de Anessivaú, conhecido por sua abordagem estatística e fria. Lias argumentava: governar é gerir perdas. A emoção é um erro de cálculo. Pelo lado da guarda, Slisha, a guardiã social, assumiu o desafio. Ela precisava provar que a vontade do povo e a comunidade tribal eram ativos, não passivos, na gestão de crises. O duelo da escassez. O desafio começou. Na primeira manhã, Lias agiu com precisão cirúrgica. Ele estabeleceu racionamento estrito baseado na idade e na capacidade de trabalho, ignorando prontamente os idosos e os doentes crônicos. A ordem era mantida por vigilância e ameaça de corte de rações. Estatisticamente, ele minimizou o consumo de recursos. Slisha, por outro lado, aplicou o princípio da unidade tribal. Ela não cortou os laços, mas os redefiniu. A comunidade cuidaria dos fracos, em troca, todos trabalhariam no que pudessem, usando o conhecimento ancestral para encontrar fontes alternativas de alimento, ervas, raízes, e cavar poços cooperativos. A abordagem dela era mais lenta, mas mais humana. No final do segundo dia, a pressão aumentou. Os números de Lias eram melhores, ele tinha mais fichas saudáveis, mas o custo social era alto, revoltas simuladas e uma taxa de baixa moral altíssima. Slisha mantinha alta a moral, mas as reservas dela estavam a terminar. A encurralada estatística. Ao anoitecer do terceiro dia, Lias expôs sua armadilha. Guardiã Slisha Lias projetou um gráfico frio.
Você usou 3 vezes mais recursos por habitante do que eu. A sua moral pode ser alta, mas a sua reserva de vida é zero. Em 3 horas, a fome atingirá os seus habitantes mais essenciais. O seu modelo falhou, porque a benevolência é um luxo que a escassez não permite. Slisha estava encurralada. Ela tinha fé, mas os números não mentiam. Ela olhou para Azako e Adaon, que observavam de uma plataforma. O monge Azen havia advertido: a voz de Ardeon não fornece milagres, mas equilíbrio. Azako respirou fundo. Ele sentiu a conexão com o vulcão, o pulso da terra. Ele não podia intervir fisicamente, mas a lenda de Kaelen sempre foi sobre a integração da natureza e da sociedade. Ele fechou os olhos e usou o dom Aspeera de uma forma que ninguém poderia ver ou provar. O sussurro invisível de Aspeera. Azako estendeu sua conexão para além da arena, não para convocar marimbondos, mas para sentir o sopro de Ardeon sob a terra. Ele buscou os veios de água subterrânea que só a sensibilidade do vulcão poderia detectar. A vitrine do equilíbrio. Slisha sentiu uma súbita certeza. Ela caminhou para um ponto no modelo do mapa que a razão diria ser estéril. Arquivista Lias, o seu erro é ver a Terra apenas como números. Ardeon não nos dá milagres, mas ele nos dá a verdade. As nossas tradições nos ensinaram a ouvir o murmúrio subterrâneo. Ela chamou o grupo de anciãos da sua equipa e ordenou que cavassem no local que Azako havia sentido. Em meia hora, a equipe de Slisha atingiu um lençol freático escondido, abundante em água limpa. A água, combinada com o repolho de ouro que Slisha havia racionado com sabedoria, forneceu o recurso de emergência necessário. As fichas voltaram a ser alimentadas e a ameaça estatística de Lias foi aniquilada. Azako provou que o seu poder não é apenas marcial, mas é a própria inteligência do ecossistema, que apoia a guardiã social. Slisha não venceu por emoção, ela venceu porque o seu sistema era o único que integrava o espírito da Terra, a voz de Ardeon, na sua gestão. O júri, composto pelos 29 anciãos, deu a vitória à Guarda Unida. Caris havia perdido a primeira batalha, mas ele apenas sorriu. Um truque de adivinhação. Apenas um adiamento, guardiães. O próximo duelo será físico. E nele, o seu mestre dos insetos terá que provar que a sorte não é a sua única aliada. Capítulo 12. O duelo da força bruta e o ataque da sorte. A convocação da força. A vitória de Slisha no duelo da escassez provou que a vontade do povo e o espírito de Ardeon eram pilares de governança, mas Beiron Caris descartou o resultado como mera sorte geológica. Ele elevou as apostas para o segundo duelo de legitimidade. Basta de jogos de tabuleiro, declarou Caris, diante da Assembleia. O poder deve se provar pela força, guardião Azako. O povo não será liderado por um homem que depende de sussurros e adivinhações. Prove a sua sorte no combate aberto. Caris trouxe seu campeão, o monge Tauron, um guerreiro da tribo do ferro, conhecido por sua força colossal e por ser um purista das antigas técnicas de combate corpo a corpo. Tauron desprezava técnicas arcanas como o Aspeera, considerando-as magia de covardes. Azako não hesitou em aceitar. Ele sabia que este duelo era inevitável. Tentar se eximir apenas validaria a crítica de Caris. O duelo de legitimidade marcial. O monge Tauron era uma montanha de músculos e fúria controlada. Ele se moveu com a disciplina de um mestre, mas com a violência de um vendaval. Azako, sendo o Vespa Candelabro, era rápido e evasivo, mas sua força física era mínima comparada à do oponente. Azako tentou manter a luta dentro dos limites tradicionais, confiando em sua agilidade e nas defesas básicas que aprendera ao lado de Adaon. Ele tinha que vencer sem recorrer ao Aspeera, para não dar munição a Caris. Mas Tauron era implacável. Ele via a hesitação de Azako como fraqueza. Com um rugido, Tauron desferiu um golpe devastador que rachou as pedras da arena. Azako evitou o golpe por pouco, mas foi lançado para trás, atingindo uma coluna. Tauron avançou para o golpe final, confiando que Azako estava ferido e sem opções. O escudo de zumbido. Azako estava encurralado. Se ele perdesse, Caris alegaria que o guardião espiritual era fraco. Se ele usasse o ataque total do Aspeera, mataria Tauron e provaria que seu poder era perigosamente incontrolável.
Numa fração de segundo, Asako tomou a decisão. Ele ergueu as mãos em um gesto de defesa e liberou o Dom Aspeera em sua forma mais contida. O ar ao redor de Asako explodiu em um zumbido estrondoso, mas não em ataque. Centenas de vespas e marimbondos voaram para fora de seu corpo e formaram um escudo esférico compacto ao seu redor, absorvendo e dispersando o impacto total do punho de Tauron. A força do golpe fez Tauron cambalear para trás, surpreso. Asako usou o momento de confusão do adversário para contra-atacar com um golpe de pressão, aplicando uma força precisa em um ponto vital desprotegido. Tauron caiu, inconsciente, mas vivo. Asako havia vencido, mas o custo era alto. O escudo de Aspeera. A semente da desconfiança. O júri declarou Asako o vencedor. Horukama rugiu em celebração. Mas Beiron Caris não estava desapontado. Ele se aproximou do júri com um sorriso frio. O duelo era para ser uma prova de força e técnica marcial. O guardião Asako usou criaturas externas, venenosas, como um escudo e uma arma tática. Isso não é força, é feitiçaria ilegal e intervenção externa. Caris não conseguiu reverter a vitória, mas plantou a semente da desconfiança. O poder de Asako era perigoso, não honroso, e não podia ser regulado. Parabéns pelo adiamento, guardião Asako, disse Caris em voz baixa, enquanto Asako ajudava Tauron a se levantar. O próximo teste não será na arena, onde as regras o protegem. Será nas sombras. O seu povo precisa de um líder que possa caçar os vermes que atacam Kaelen. E eu tenho informações de que há rebeldes aristocráticos a se organizar. A ameaça era clara. Caris forçaria Asako a usar o Aspeera em incursões perigosas contra bandos e rebeldes, onde a lei e a moralidade seriam cinzentas. Asako e Islisha sabiam que a verdadeira luta pelo coração de Kaelen estava apenas a começar. Na próxima edição, Vespa Candelabro em A Ascensão. Asako conquista a liderança total de Kaelen. Capítulo 13. A Ascensão. Asako conquista a liderança total de Kaelen. A Ascensão. A vitória no duelo da força bruta foi o golpe final na oposição do Barão Caris. Sem mais argumentos de legitimidade, Asako e Islisha convocaram o conselho e a assembleia das 29 tribos de Kaelen. O monge Azen presidiu a sessão, declarando que o tempo da velha política estava extinto. Asako, o Vespa Candelabro, ascendeu formalmente ao posto de arquiregente de Kaelen. Ele se tornou o líder de todas as demais 28 tribos, unificando o reino sob a gestão Candelabro. Islisha permaneceu ao seu lado como a voz do povo e conselheira-chefe, garantindo o equilíbrio entre o espírito e a sociedade. O retorno da mãe. A ascensão de Asako foi seguida pela chegada de sua mãe, Meira, um evento de importância capital para o futuro de Horukama. Retornando da província chinesa de Zhongguoyog, ela trouxe não apenas o apoio moral de sua linhagem, mas uma riqueza de recursos. Navios carregados de metais raros, técnicas de engenharia avançada e, crucialmente, subsídios para a construção da fortaleza de Horukama. O projeto, iniciado imediatamente, visava erguer um baluarte de pedra e ferro que serviria como sede administrativa de Kaelen e como a primeira defesa contra ameaças como o metal frio. O futuro de Kaelen seria construído sobre a força do vulcão e a solidez do apoio externo. O engano de Scorpion. Nesse interim de prosperidade e construção, os remanescentes dos Ardeomins, a facção que buscava o poder absoluto e desprezava a nova ordem, viram uma oportunidade na nobreza ingênua de Adaon. Adaon, o mestre Scorpion, ainda buscava um propósito honroso após sua redenção e desejava legitimar sua técnica. Os Ardeomins, agentes do Barão Caris, agora oculto, ludibriaram Adaon, elogiando a técnica Scorpion como a verdadeira força de Kaelen. Eles o convenceram a fundar o Templo de Scorpion sob o pretexto de ser uma escola marcial para a nova guarda. Adaon, cego pelo desejo de honra, aceitou. Sem que ele soubesse, o templo se tornou o centro secreto de recrutamento e planejamento dos Ardeomins. Capítulo 14. A Rebelião do Fogo e a Derrota. A rebelião foi cronometrada para a noite em que os primeiros muros da fortaleza estavam sendo celebrados. Enquanto a gestão Candelabro festejava a ascensão de Asako, os Ardeomins, liderados por um tenente infiltrado de Caris, invadiram o pátio central.
O alvo deles era o estandarte recém-pintado que ostentava o símbolo da Vespa Candelabro, a representação da nova liderança. Com gritos de morte à magia. E viva a força bruta. Eles atearam fogo ao estandarte. As chamas, se espalhando rapidamente, simbolizavam um ataque direto à autoridade de Azako. A reação foi imediata. Azako e Slisha lideraram a guarda. Azako usou o Dom Aspeera para criar barreiras de vespas e marimbondos, desarmando os rebeldes com extrema precisão, focando em neutralizar em vez de ferir. Slisha organizou a milícia para conter o fogo e isolar o templo de Scorpio, que servia como quartel-general. A rebelião foi esmagada rapidamente, com todos os Ardeomins presos. A derrota e o exílio de Adaon. O golpe mais duro, no entanto, foi pessoal. Adaon, ao ver seu templo se tornar o palco da traição, se entregou a Azako, consumido pela culpa. Eu lhes dei a base. Eu falhei, arquiregente, ele confessou. Azako, com a sabedoria que a liderança lhe havia dado, não buscou vingança. Ele compreendeu que Adaon era uma vítima de sua própria honra. A sentença de Azako foi decisiva. Primeiro, desmantelamento. O templo de Scorpion foi desmantelado. Segundo, julgamento. Os Ardeomins foram presos e levados a julgamento por traição. Terceiro, exílio. Adaon foi exilado, forçado a buscar o verdadeiro propósito da técnica Scorpion longe da política e das sombras de Kaelen. O custo da ascensão de Azako foi o exílio de seu irmão. A consolidação da liderança. O ato de justiça de Azako, que demonstrou tanto força, derrota rápida, quanto misericórdia, exílio, cimentou sua autoridade. O Barão Caris, derrotado politicamente e sem agentes, desapareceu nas sombras. Com a construção da fortaleza de Horukama em andamento, financiada por Meira, e a ameaça interna eliminada, Azako e Slisha, o arquiregente e a conselheira, consolidaram a gestão Candelabro.